Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a Prof está aqui hoje pelo Google Meet, fazendo uma videoaula para que vocês entendam como é que vai acontecer a atividade de vocês dessa semana. Como a professora já fez alguns testes, né, com outras séries, inclusive com vocês, e eu vi que a resposta foi bem pequena em relação aos alunos, né, que participaram. E vejo também que muitos estão com compromissos de trabalho, por isso, às vezes, nós não conseguimos acertar os horários. A prof, então, está gravando a aula para que vocês possam, então, assistir na hora que vocês quiserem, certo? Então, essa aula que eu estou gravando hoje, ela é referente ao dia 13 de novembro, né, sexta-feira, que é o dia da postagem de artes, certo? Então, a nossa aula de oitavo ano de hoje é sobre Pablo Picasso e o cubismo. Né? Nas outras aulas a gente trabalhou, então, um pouco sobre o movimento cubista. Vocês fizeram uma leitura, fizeram exercícios, né? Responderam aqueles formulários. E hoje a professora escolheu um artista em específico, que na verdade é uma pessoa que se sobressai, né? Que é o Pablo Picasso. E um dos precursores também do cubismo, né, um dos mais famosos. Então, eu decidi escolher ele por ser um pouco mais conhecido e para vocês conhecerem também a história de vida dele, né, que é muito interessante. Logo após isso, tem a nossa sugestão de atividade, né? Então, a prof sempre tenta ajustar para não ficar muito chato, né? A gente faz uma semana atividades de formulários, de questionários, perguntas, né, para revisar o conteúdo estudado. E nas outras aulas a gente também trabalha com questões práticas, né, desenho, instalação, fotomontagem, fotografia e etc. Né, que é o que a gente está tentando buscar, não sempre cair na mesmice, né, a gente poder fazer um trabalho diferenciado. E o cubismo é um assunto muito interessante. Então, a prof vai apresentar agora aqui a tela para vocês, que fica mais interessante, né, com a atividade que vocês vão receber na sexta-feira. Talvez, né, algumas pessoas já tenham recebido na segunda, quando foram lá buscar a atividade impressa, mas só vão receber esse vídeo, então, na sexta, que é o dia que eu vou postar, certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só vamos ver se ela está funcionando certinho. Isso, agora a professora não consegue ver a minha própria imagem, eu vou seguir apenas com a atividade, certo? Então, é essa atividade aqui. Eu peço para vocês lerem com atenção o texto, principalmente, e para realizar a atividade proposta numa folha branca, no caderno de desenho, no diário de bordo. Isso eu já venho falando há muito tempo para vocês. Não façam em cadernos com linha, gente, por favor, tá? Tentem buscar a folha branca, tentem fazer algo, ou usar o caderno de desenhos, o diário de bordo de vocês, porque senão fica bem complicado da professora corrigir. E para vocês que buscam ali as atividades impressas, né, e tem a possibilidade de olhar no WhatsApp, vocês podem devolver a atividade na escola ou simplesmente fotografar para mim e enviar para o meu WhatsApp, aí eu já posso corrigir, certo? Então, ali na nossa atividade, a prof faz um breve histórico do nosso amigo Pablo Picasso, ó, já diminui um pouco para vocês entenderem, né, o dia que ele nasceu, morreu, né, quem ele era, né, um artista plástico espanhol, né, ele foi naturalizado francês e foi um dos maiores mestres da arte do século XX. Né, ele produziu milhares de trabalhos, entre eles pinturas, esculturas, cerâmicas e outras obras com suporte de diversos materiais. E ele também foi um dos fundadores do cubismo, né, que foi aquele movimento que a gente trabalhou semana passada, e buscou desconstruir geometricamente a imagem,
né? E com isso adicionando ao real as novas possibilidades, além de uma mera reprodução. Então, claro, eu não vou ler para vocês, né, todo esse texto, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, mas vocês vão fazer em casa essa leitura com bastante atenção, né? Vocês vão marcar os lugares, as frases que vocês têm dúvidas, né? E vocês podem mandar para mim essas dúvidas também. Ali a gente tem uma breve biografia dele, onde ele nasceu, sobre os pais, né? Enquanto criança, como era a vida dele, de adolescente e tudo mais, né? Depois, quando ele se inseriu, então, na vida artística, os amigos, né, que vieram com ele nessa questão toda aí do cubismo, né, que estiveram ao lado dele. Depois nós falamos rapidamente sobre os últimos anos de Picasso, né? E ali vale a pena vocês olharem bem, que as partes que eu acho bem interessante, eu sublinho, né? Então eu deixei desculpa, eu deixei ali para vocês uma parte grifada, né? Que é a parte que ele deixou um legado, ou seja, as obras dele, né? De aproximadamente 1.880 pinturas, 1.335 esculturas, 880 cerâmicas e 7.089 desenhos. Imagine, é uma vida inteira em prol, né? Foram dos 87 anos, acredito eu, né? Desde muito pequeno, ele sempre produzindo, mas ao menos ali os seus 70 anos desculpa, ele morreu aos 91 anos, mas ao menos uns 70 anos ele produziu intensamente de todas as formas, por isso que ele é um artista tão respeitado, né? Nós ficamos nos perguntando às vezes por que tem certos artistas que se falam mais, se destacam mais, né? Por que a gente tem aquele olhar lá no Renascimento para o Leonardo da Vinci, ou para o Michelangelo, como aqui também no cubismo a gente tem pelo Pablo Picasso, no surrealismo a gente tem pelo Salvador Dalí, porque são artistas que se destacaram, certo? Por isso que a gente sempre tende a dar uma certa importância, não que os outros não sejam, né? Tem artistas tão grandes, tão profundos, que fizeram tantas obras quanto, mas que talvez não alcançaram o êxito que esses artistas tiveram. Depois a gente tem algumas curiosidades que eu queria que vocês lessem, né, sobre o Picasso, né, que ele era uma pessoa, assim, diferente do normal, do comum, né, e vocês leem ali depois as curiosidades, são bem bacanas. E depois a gente entra nas fases do cubismo, né, do Picasso, né, a gente costuma dizer que ele teve duas fases, a azul e a rosa, mas, além disso, ainda tem os estudiosos, dizem que existe a fase africana e a fase do cubismo analítico e o cubismo sintético, que foi aquilo que nós aprendemos na semana passada, né? Então, aqui na atividade, o prof coloca um exemplo ali no canto, como vocês podem ver aqui, ó, da fase azul do Picasso, que foi durante essa fase que ele abordou temáticas como solidão, morte, abandono, cegueira, pobreza, alienação, desespero, né? Então, esse período que marcou ele, que foi de 1901 a 1905, foi marcado por muita melancolia, né? Mas, por outro lado, nós devemos frisar que o nome dessa fase se deve ao predomínio também da cor azul. Por que azul, né, gente? Porque o azul, ele causa essa sensação na gente, né? Como a gente já estudou várias vezes a questão das cores e os sentimentos que elas nos trazem, as cores frias, né? Azul, verde, roxo, são cores que nos trazem paz, tranquilidade, ou até mesmo solidão, reclusão, melancolia, né? Tristeza, morte, né? Então, ele fez essa analogia, né, com a cor azul, para os sentimentos que ele estava tendo naquele momento, certo? Então, ali tem um quadro específico, mas vocês podem também pesquisar. Logo após, a gente entra em 1904 até 1906, quando ele se apaixonou por Fernande Olivier, né? E essas pinturas, elas começaram a mudar um pouquinho de tons azuis para rosas e avermelhados, que já são tons mais leves e que nos remetem
a outros sentimentos, sentimentos de paixão, de amor, de ternura, cuidado, carinho, né? E é uma fase caracterizada também pela alegria dele. Nesse contexto, o Pablo Picasso ele mudou-se para Paris, né? E ele inaugura um ateliê, né? Ali ele também realiza uma exposição para os colecionadores, os quais compraram suas obras, e com isso ele resolve muito a situação financeira dele. Estava bem ruim na época. Então, ali do lado a gente também tem um exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui, de um dos quadros da fase rosa do Picasso, certo? Depois a gente segue, então, com o que os estudiosos chamam de fase africana, que vai de 1907 até 1909. Nessa fase, ela é notória, ou seja, dá para notar de longe que existe uma influência africana nas obras do Picasso, né? Ainda que ela seja curta, essa fase, né, durou só 2 aninhos ali, o artista produziu muitos trabalhos, muitas composições, muitas esculturas também, e a mais emblemática, né, a que mais chama atenção, é as Les Demoiselles de l'Avion, que é de 1907, né? E o importante é notar que essa produção, nesse momento, foi essencial para o surgimento do movimento cubista. Na verdade, foi um marco do movimento cubista este quadro das Demoiselles de Avignon, né? Vocês podem ver depois, eu vou anexar ali no material de vocês, quando vocês receberem pelo WhatsApp, pela plataforma, que os rostos, né, eles lembram muito as máscaras africanas. E, ao mesmo tempo, também já começa esse processo do cubismo, ou seja, as linhas mais retas, mais geometrizadas, né? Então, ele consegue dar essas duas características. Depois nós seguimos com a fase do cubismo analítico, né? Então, foi de 1909 a 1912, tudo ali muito perto, né? Então, posteriormente, o Picasso passa por essa fase analítica, né? Onde as principais características foi a sobreposição dos planos, a geometrização das formas e o uso de cores bem moderadas. Então, aqui nesse lado de cá, você vê aqui, ó, desse quadro aqui, né, você vê que é uma pessoa, né, mas está toda geometrizada, não é? Todos os traços dela são quase utilizados com formas geométricas ou com linhas retas sobrepostas umas sobre as outras. A mesma coisa com este quadro aqui também, né? A mesma coisa. Depois a gente tem a fase do cubismo sintético, né? Que vem de 1912 a 1919, ele já rende um pouquinho mais, né? Já perdura um pouquinho mais, que o Picasso usa outras técnicas junto, né? Como aquelas que a gente estudou, né? Como colagem, onde ele fixa muitos objetos na tela, ele gruda objetos na tela. Né? E ainda com essas características cubistas de geometrização, as cores são mais intensas. Além disso, se nós compararmos, né, com a fase anterior, ali do analítico, é possível notar o retorno um pouco ao figurativo, né? Tem um pouco de figura, né? Não é tão complexo quanto o analítico, que as coisas se misturam, elas ficam umas sobre as outras, de um jeito que às vezes a gente não consegue identificar. E ali já no sintético a gente já consegue identificar as coisas, não é? Então as figuras começam a ser um pouquinho mais reconhecíveis. Então tem presença de colagem, presença de letras, números, lembram que eu falei para vocês, né, na aula passada? E então nós vamos à nossa atividade. Depois de vocês entenderem um pouquinho, lerem depois com atenção sobre a história de vida dele, sobre as fases dele, observarem bem as figuras e como ele foi administrando todas essas ideias, todas essas mudanças, e foi crescendo com o trabalho dele, né, de uma forma totalmente inovadora e original, a gente chega, então, a um quadro que é muito famoso, chama-se Guernica, ele é de 1937, né, estava... digamos, ainda não estava na Segunda Guerra, mas estava próximo a ela, né? Que a Segunda Guerra iniciou logo depois. O Picasso faz essa obra
tá? Guernica, já vou mostrar para vocês, como uma forma de protesto contra a Guerra Civil Espanhola e uma ditadura franquista, né? O desejo do artista era despertar nas pessoas que apreciariam a pintura um repúdio, ou seja, né, um nojo, né, quando a gente fala em repúdio, é que a gente está querendo afastar, é nojo, como se fosse um nojo, mas é um repúdio, a gente está negando completamente essa coisa. A guerra, né, porque ele viu muito sofrimento nessa época, por isso que ele fez esse painel. Essa obra é famosíssima, é essa aqui. Eu vou até ver se eu consigo colocar ela aqui para vocês, né? Ela está aqui bem grande, ó. Vocês estão vendo? Não sei se conseguem ver. Existem vários detalhes, mas eu vou trabalhar aqui, ó, nesse aqui, ó, né? Que é o que a gente está compartilhando. Então a gente vê ali, né? Observando a tela, que é o que mais é o interessante para a gente poder observar os detalhes. Eu sei que vocês às vezes não têm esse hábito de observar as coisas, mas vocês têm que observar o intuito que o artista quis dizer com aquela obra. Todo artista quer passar alguma mensagem nas suas obras. E ali a gente se depara com figuras com expressão de dor, de aflição, insegurança, sofrimento, né? Tem ali uma figura de uma mulher com uma criança no colo, tem uma figura de um cavalo. As cores usadas pelo pintor são todas em tons de cinza, preto e branco. Ela é assim mesmo, desse jeito que vocês estão vendo, tá, gente? Ela não tem outras cores, só são essas cores ali. Então, isso remete à morte, horror, ao desumano, à guerra, à destruição, né? Porque são cores neutras, e o preto, principalmente o cinza, são cores muito carregadas. Então, ele já usou elas já de propósito. Os aspectos simbólicos dessa obra, né, usados assim pela figura do touro, da flor na mão, né, que tem uma parte ali que você pode ver, que você observa alguém segurando uma flor na mão, elas sugerem várias interpretações, né, mas no conjunto, assim, olhando no conjunto da obra, a gente entende a ideia da luta, da violência acontecida naquele vilarejo, né, que ocorreu na Guerra Espanhola, e ao mesmo tempo representa também o recomeço, a esperança, né, de um povo inocente que foi massacrado pela ambição dos outros. Se vocês quiserem também pesquisar na internet um pouco sobre a Guerra Espanhola, né, seria legal até para complementar um pouco o trabalho de vocês. Então, tudo que ele quis passar ali, em cada detalhe, em cada pedacinho da obra, foi realmente isso, né? Foi tanto o horror da guerra, a aflição, a dor, quanto também a esperança, né, de um novo começo para esse povo, né? Então, uma obra de arte como Guernica, ela é um documento histórico, é uma mensagem que ela se fixa no tempo e ela não muda, ela se ajusta no tempo, porque hoje em dia a gente também vive em situações de guerra em vários países. Talvez não o mesmo tipo de guerra que acontecia lá nos anos 37, ou na Segunda Guerra Mundial, que foi dos anos 40 a 44, né, ou da Primeira Guerra Mundial, mas nós temos guerras mais atuais, né, que também os povos todos saíram prejudicados, sofridos, miseráveis, destruídos, né? Então, é uma mensagem que vai além do tempo, né? Então, ele também, na verdade, ele quer colocar a guerra em si como uma denúncia, né? Ele quer mostrar como a guerra pode prejudicar, né, esses aspectos destrutivos das armas, as explosões, as mortes, e quão desumano é, né? Então, ele está denunciando de uma forma artística toda a dor que o ser humano sente, que sofre por conta de pessoas poderosas, pessoas que às vezes eles pagam por algo que não é da conta deles. E esses poderosos sempre querem o poder, né? Eles sempre querem estar no poder e não justifica nada para eles, né? Não interessa para eles a vida das pessoas. Então, esse foi um dos fatores bem importantes nessa leitura dessa obra Guernica. Ela é muito, muito intensa.
E ali, então, a nossa atividade é a seguinte, vou ler para vocês com bastante atenção, tá? Eu quero que vocês pensem a respeito sobre ela, que vocês julguem, que vocês façam pesquisas, se puderem, que vocês não façam só por fazer, se vocês acharem que vocês não conseguem fazer nessa semana, façam na outra, mas tentem buscar, né, críticas a respeito de tudo isso, do momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou ler para vocês ali. Baseando-se nessa obra, como você demonstraria a violência em que vivemos atualmente? Né? Que a violência ela não é só da guerra. A violência pode existir dentro da nossa casa, pode existir na escola, na rua, em qualquer lugar. Como é que você enxerga o cenário mundial, né? Também dos outros países, como eles estão se relacionando entre si? Na política, agora com as eleições, nas relações entre os países, né, que sempre querem disputar poder, né? E também nas nossas relações interpessoais, relação mãe-filho, filho-pai, irmão-irmão, cônjuges, vizinhos, pessoas próximas, parentes, né, amigos. Como é que acontecem essas relações? Né? Porque a violência ela pode trazer a guerra, mas ela pode começar dentro da sua própria casa, né? Não necessariamente que guerra é só aquela com bombardeios e com bombas e com violência armada, né? E o que a obra do Picasso pode nos ajudar, essa obra da Guernica, a refletir sobre o nosso presente de agora? Porque é uma obra, como eu digo para vocês, ela é uma mensagem histórica. Foi uma coisa que aconteceu em 1937. Nós estamos em 2020, né? Já se passaram quase, né, 100 anos. Mas ela ainda é pertinente para a gente poder fazer essa crítica. Então, você pode utilizar como forma de expressão o desenho, a pintura, uma instalação, uma colagem, uma fotomontagem, né? E deixar o comentário na obra de vocês. Falar um pouco dela, o que ela significa para você. Tem que ter esse comentário, tá, gente? Por favor. Porque senão eu não vou entender também todas as nuances, todos os detalhes que vocês quiseram passar, né? Às vezes vocês fizeram um detalhe pequeno, um detalhe simplório, mas que para mim não tenha aquele significado que para você tenha. Então, o que vocês têm que fazer? Baseando nessa obra aqui, ó, tá? De novo, baseando nessa obra aqui da Guernica, olhando para ela, vendo todas as formas, tudo que ela quer nos demonstrar, conhecendo todo o significado que ela tem. Como é que você enxerga esse cenário mundial, na política e nas relações? E o que você pode refletir sobre isso, né, no momento presente? E você vai externar, ou seja, colocar no papel tudo isso que você está sentindo, né? A solidão, o distanciamento social, as guerras, tudo que você está sentindo, que você está vendo nos jornais acontecendo, essa nossa fase da pandemia, que nós estamos todos afastados, né? Ou mesmo a violência que acontece sempre que nós acompanhamos já desde de muito, que ela ainda não cessou e não cessará tão cedo. Então, como é que seria essa composição? Como é que você colocaria? Seria uma foto simples de apenas um objeto? Seria algo relacionado com a sua pessoa? Seria um desenho expressivo, uma pintura expressiva ou uma instalação? Usando vários materiais que você tenha, você pode formar uma instalação que queira dizer alguma coisa para você. Ou você pode fazer uma fotomontagem, né? Pegar uma foto importante, montar com algo que você tenha, ou com um desenho que você tenha feito. Então, como é que você vai fazer esse trabalho? Né? Eu quero uma produção de desenho, pintura, ou colagem, ou fotomontagem, que baseie-se nessa obra e responda todos esses questionamentos que eu fiz aí para vocês. Certo? Eu vou interromper, então, ali a nossa apresentação. Pronto, voltei. Falei bastante hoje, né, gente? Tá. Só que é um assunto bem interessante. E se fosse feito com a presença de vocês todos, também geraria muitos questionamentos,
e coisas muito boas, muito positivas, sugestões, e nós aprenderíamos muito juntos, provavelmente, se estivéssemos em sala de aula. Essa seria uma aula muito boa, muito construtiva, né? Então, já que a gente não consegue se adequar num horário específico, porque às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes não pode, às vezes depende do celular do pai e da mãe, né? Então, a prof resolveu, então, fazer essa aula gravada, e quando vocês tiverem acesso, sexta-feira, ao material, vocês vão assisti-la, e depois vocês vão fazer o trabalho, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me mandar mensagem. Como eu sempre repito, às vezes não dá para responder na hora, porque eu tenho muita gente, mas eu respondo. Vocês sabem que eu respondo até final de semana, né? Então, que fique essa ideia na cabeça de vocês, né? Que todas essas falas que a professora fez ajude vocês também a pensar um pouquinho na nossa situação atual, no que nós estamos vivendo, e nas coisas que vocês também querem para o futuro de vocês, né? Porque o ano está acabando, gente, falta pouquíssimo. Tivemos um ano muito, muito conturbado, mas eu espero que alguma coisa positiva a gente possa ter tirado disso. Então, eu aguardo ali na sexta-feira. Estarei disponível aqui no WhatsApp na sexta para vocês, se quiserem me chamar, e a gente vai se falando, certo? Eu vou parar a gravação aqui. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Se puderem, pesquisem, tá? Pesquisem bastante. Pesquisem mais coisas sobre o Pablo Picasso, tá? Ele é um artista, assim, muito, muito interessante. Tá bom? Beijão. Bom trabalho para vocês.